E quando surgiram os primeiros concursos aí, Cara, nessa época? eu cheguei de aventureiro e eu cheguei arrogante pra caramba, porque eu lembro que quando eu entrei na faculdade no primeiro ano, tinha o grupinho dos concurseiros. Inclusive um já veio aqui, que foi o David Webster. Então tinha o grupinho dos concurseiros que era um pessoal mais maduro, o pessoal já estudava, um já era servidor e tal. E eu ficava olhando de longe, parecia que eles estavam falando coisa de outro mundo. Que apesar de eu vir de família de servidores, eu nunca tive contato com estudo pra concurso público. Só que arrogante pra caramba, né? Falou, eu na escola tiro nota em português sempre 10, 9, 10, 9. Eu vou fazer isso aí e vou passar. E aí abri um concurso para auxiliar administrativo na prefeitura de São José dos Campos. Sim. Eu lembro que o edital era português, matemática, um pouquinho de informática e muita lei orgânica. Falei, vou nadar de braçada nisso aí. Aí eu lembro que eu me inscrevi. Você só não conhece. E eu só estudei português, assim, achando, vou mandar bem, isso é tranquilo, né? O que eu aprendi na escola. E eu lembro que quando, no dia da prova, eu tava ali no corredor, e é uma dica que eu passo pra galera, quando vocês forem fazer concurso público, não escutem a galera nos corredores, porque ali só tem gênio. Ou só tem gente que sabe tudo e tal. E eu ficava olhando uma galera mais velha ali, eu tô estudando pra oficial de justiça, pra isso, pra aquilo e tal. E eu ficava ouvindo ali, eu senti o primeiro choque. Falei, pô, os caras estão falando coisas que eu nunca ouvi na minha vida. E aí já começa a baixar um pouco ali a confiança, né? E aí quando eu fui pra prova, que eu olhei aquele caderno de prova, nunca tinha feito nenhuma prova de concurso, aí eu vi que a realidade era outra. Do português eu até mandei bem, não vou mentir não, mandei bem. Ali acho que eram umas 30 questões, eu devo ter acertado umas 28, arrebentei no português. Mas tinha uma base boa, porque eu tinha facilidade com o português. Gostava. Mas no restante, eu fiquei abaixo, assim, da metade em todas. Desculpa, que concurso que era mesmo? Auxiliar administrativo, era um cargo de nível médio da Nível prefeitura. A parte da lei orgânica ali do município. Cara, não sabia nada. E eu lembro que até peguei assim. Você estudou? Você chegou? Eu peguei na semana da prova. E aí eu ficava lendo, eu não vou ler. Eu li aquilo ali e falava, não tô entendendo nada, isso aqui é chato, sabe? Eu estudava o que eu queria. O português eu gostava, eu estudava. Aí eu ia pra lei orgânica, não tô entendendo. Olha minha conta. Se eu não tô entendendo isso aqui, vale mais a pena meia hora no português do que meia hora num negócio que eu não tô entendendo. Então eu abandonava. A galera ainda pensa assim, Diego? A maioria. Isso me seguiu por muitos anos. Eu cometia muito esse erro. Então, quando eu fui fazer a prova, eu tomei pau. Aí eu fui atropelado pela prova ali, realmente. Aí eu entendi o que era concurso, aí eu entendi que não dava pra achar que era gênio e chegar e fazer prova e passar. Mas não te era deu assim. mais vontade de fazer mais ou te deu uma baqueada? Não deu baqueada. Eu não tinha medo de estudar. Eu percebi o seguinte, é uma prova e tem um nível intelectual. É só chegar nesse nível. Então eu não tinha um problema psicológico de achar, meu Deus, eu não nasci pra isso, ou não tenho... Eu entendi o seguinte, qualquer pessoa com cérebro consegue estudar. Você racionalizou a parada mesmo. Sim, eu racionalizei, só que eu identifiquei que eu tinha algumas dificuldades em matemática, eu tinha dificuldade no direito. Por mais que eu estivesse na faculdade de direito, eu percebi que uma coisa era a faculdade, outra coisa era o que vinha no concurso. Então eu pensei o seguinte, bom, eu tenho essas dificuldades, eu vou ter que forçar um pouco mais aqui. Mas entre identificar e fazer, aí tem um abismo, né? Aí vem a pergunta, o cara que faz direito, ele leva vantagem na hora do concurso por ter feito direito? Não. Vamos pegar o cara que faz o concurso da carreira de polícia civil aqui que a gente trabalha. Sim. O cara que fez direito, ele leva vantagem na parte do direito ali do cara que nunca pegou. Não leva. Eu vou dar um exemplo, vai. O que cai em todos os concursos é o direito constitucional. Aí, claro que eu vou falar pela minha faculdade. O meu professor, demorei um tempo pra descobrir, mas a gente descobriu depois que ele era um professor improvisado. Ele não era de direito constitucional. Até dava uma aula razoável. Sim. Mas ele dava aula explicando a parte teórica, a divergência doutrinária, que falava os tribunais. Isso não cai na prova objetiva, que às vezes é letra de lei, às vezes é repetição, às vezes muda uma palavrinha ou outra. E o estudo numa faculdade é muito espaçado, demora muito. Aí é gente que não presta atenção, o professor chega desmotivado, a aula enrola pra caramba. Poxa, num vídeo do YouTube que eu gravo lá em 5 minutos, o professor, para explicar aqueles 5 minutos, ele arrasta por 2, 3 aulas. Então a aula é muito improdutiva, o ritmo é improdutivo. O ritmo não é de concurso. Talvez o cara esteja saindo do zero assim, talvez ele, sem esses vícios aí, essas paradas do direito, talvez ele consiga até desenvolver mais rápido. Ele vai levar vantagem. Porque ele já vem pegando o que cai mesmo pra prova dele, né? Eu diria que a faculdade ela reforça algumas crenças limitantes. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui reprovado depois desse concurso, falei, agora vou estudar. Olha a cabeça. Eu comecei a pegar livros da faculdade e levar pra casa pra estudar. Então eu ficava estudando direito civil, mas eu não tava estudando pra concurso que era direito civil. Eu ficava lendo doutrina, direito constitucional, na minha ingenuidade ali. Então o vício da faculdade me fazia acreditar que lendo aqueles livros eu ia ter alguma vantagem. E tava perdendo tempo, jogando tempo no lixo. Talvez, vamos pensar assim, ó, talvez prova de que a faculdade não faz você aprender de verdade seja a prova da OAB, que muitas pessoas têm que estudar tudo de novo, né? Muitas pessoas fazem cursinho pra passar na prova da OAB, né? Quer dizer, não deveria ser necessário o cursinho, cara, deveria ter... Se a prova da OAB são 5 anos na faculdade, deveria te dar pelo menos uma base, né?
Eu, na minha prova da OAB, pra não falar que não aproveitei nada da faculdade, eu aproveitei direito civil. Mas é porque eu tinha um professor muito bom, ele era um cara muito acima da média. E depois que fui descobrir, ele era professor de cursinho e professor de preparatório pra OAB. Então já era diferente a aula dele. Já era diferente. Ele dava os macetes de como memorizar, de como aprender. Até hoje eu lembro de coisas que ele falava em sala de aula. Então, no direito civil, eu tive uma vantagem na OAB. Eu praticamente não estudei em casa. No restante, tudo em casa. Até esse ponto aí, Diego, você nunca tinha tido contato com técnico de estudo nenhuma. Nenhuma. Cruzão. Nenhuma. Gergelão.